Então tá, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço ao convite da casa, agradeço o carinho que eu sempre recebo aqui. Tem pessoal lá de Porto Feliz, que eu também tenho o prazer de fazer palestras de vez em quando, e hoje tenho essa oportunidade de vir a Boituva. Quando nós escolhemos os nossos temas, geralmente o biólogo me diz para mim assim: sugira o seu tema, que aí eu já começo a divulgar. E existem alguns temas que eu acabo tendo uma simpatia maior e procurando dar uma atenção maior, porque eu acredito na sua utilidade. E recentemente eu fiz algumas palestras com o tema atendimento fraterno. E antes de decidir o tema, eu perguntei: Diógenes, na casa tem atendimento fraterno? Ele disse: tem. E eu agora há pouco confirmei. Que dias são os atendimentos fraternos? São os dias de atendimento ao público. Então vocês têm na casa o atendimento fraterno, e é sobre o atendimento fraterno que eu vou falar, porque muitas vezes nós não damos o devido valor a esse serviço que as casas espíritas prestam. Por exemplo, se quiserem, obviamente, alguém aqui já usufruiu, já aproveitou este momento do atendimento fraterno aqui? Poderia? Quem tem coragem? Sim. Ótimo, até tem bastante gente, mas se a gente for considerar das mãozinhas que eu vi aqui, nós temos aqui, digamos, uns, sei lá, 15% de pessoas que aproveitam esse serviço. É que nem água fluidificada, você não precisa beber todas as vezes. É como o passe, você não precisa tomar todas as vezes o passe de tratamento se você estiver bem. O atendimento fraterno é a mesma coisa, mas existe, é possível ser utilizado, é um benefício que a casa utiliza, e eu gostaria de hoje deixar vocês um pouquinho mais atentos para a possibilidade de aproveitarem desses momentos. E eu começo com a frase de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que é dita em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, há 2000 e poucos anos, já falava que aquele que vai até ele será aliviado. Quer dizer que vai ser tirado o peso dos seus ombros, que as suas provas, que as suas dificuldades, que os seus problemas vão ser extintos se a gente gritar, chamar ou orar por Jesus? Não. Quer dizer que Ele o aliviará porque Ele nos ajuda a carregar. Porque todas as nossas provas, todas as nossas expiações, todas as nossas dificuldades foram pedidas ou construídas por nós. Ah, Vânia, mas eu tenho certeza que eu não pedi esta prova que eu estou passando. Eu tenho absoluta certeza que eu jamais solicitaria essa dificuldade que eu tenho vivenciado. Nunca. Engano nosso. Nós pedimos, nós solicitamos, ou nós escolhemos através da nossa própria conduta. E aí, nós fazendo esse tipo de escolha, esse tipo de decisão, que muitas vezes aconteceu em outra encarnação, pela nossa própria conduta, ou aconteceu antes da nossa reencarnação nesta vida, neste corpo que nós estamos experimentando, transitando na jornada terrena hoje, nós muitas vezes analisamos tudo aquilo que precisávamos ter feito e não fizemos, que precisamos fazer e desejamos fazer, e dissemos assim: puxa vida, se eu não me esforçar neste sentido, eu não vou conseguir. Será que eu consigo fazer isso por mera vontade, por mero esforço? Às vezes não. E aí a gente diz: então, professor da vida, educador, né, da vida espiritual e da nossa existência, eu solicito uma experiência que me direcione para eu conseguir lidar com algumas dificuldades emocionais, psicológicas, de saúde, de moral, de valores que eu tenho. E aí a gente pediu para viver exatamente o que está vivendo. Ah, sim, dá para piorar. A gente consegue piorar a própria existência e as próprias provas. Quando? Quando a gente reclama demais, quando a gente briga demais, quando nós não ligamos pelo que a vida nos mostra e nos ensina. E aí acabamos dando o que o popular chama de murro em ponta de faca.
Dentro daquele roteiro que viemos vivenciar, nós vamos experimentar e aprender e mostrar que aprendemos como uma grande escola. E aí a gente volta à frase de Jesus que diz: se nós procurarmos o Mestre, se nós procurarmos o Cristo, nós seremos aliviados, porque a nossa sintonia com Ele nos fortalece. Vou dar um paralelo. Quando nós, tudo isso que eu estou falando agora não é atendimento fraterno, mas tem todo o fundamento para o atendimento fraterno. Quando nós queremos fortalecer o músculo do nosso braço, da nossa perna, queremos deixar a barriguinha bonitinha, etc., a gente vai lá para a academia, vai fazer os nossos exercícios. O que nós estamos fazendo? Antes não conseguíamos pegar um saco de arroz de 5 quilos, hoje nós pegamos e levantamos 100 quilos de peso na academia, numa musculação. Por quê? Porque Jesus está carregando conosco? Não, porque ficamos mais fortes. Então, quando a gente pede para Jesus nos aliviar, é nos ajudando a levantar o peso, nos ajudando a compreender a nossa força, nos ajudando a ter motivação para vencer. Tá bom? Pelo menos é o meu entendimento a respeito disso, e sempre grito socorro para Deus, para Jesus, para o meu anjo de guarda, para o meu mentor, e me sinto mais forte, e eu espero que vocês façam a mesma coisa. E aí a gente vem e fala especificamente do que é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem uma palavrinha básica: recepção. Quando você chega à casa espírita e você está com alguma dificuldade, que você precisa conversar com alguém, que você precisa ouvir uma opinião, que você precisa desabafar, você é recepcionado. Se você chegar aqui na porta e falar com a pessoa que estava sentada na mesa aqui na frente, ou logo após ao passe da entrada na casa, e disser assim: olha, tem alguém com quem eu possa conversar? Todos os trabalhadores sabem que devem orientá-los a procurar o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, eu não procurei informações sobre o Maria de Nazaré especificamente, mas normalmente todos os trabalhadores sabem quem são os atendentes do atendimento fraterno, e todos os atendentes fraternos são preparados. Isso nós falaremos no decorrer desse bate-papo aqui nosso. Então eles vão encaminhar, vocês vão chegar ao atendimento fraterno, então, através da recepção da casa. Vocês vão procurar a casa e procurar ajuda dentro da casa. Vânia, eu não sou nova, ou eu não sou novo na casa, eu já sou um frequentador. É uma primeira vez só que tem atendimento fraterno? Essa recepção acontece quando eu chego a primeira vez nessa casa? Não. A qualquer momento que você necessitar, terá a mesma recepção. A diferença, o diferencial é que normalmente você já sabe quem é o atendente fraterno, onde fica a sala do atendimento fraterno, o horário do atendimento fraterno. Já me apontaram que fica aqui ao lado onde o Diógenes está sentado. Então esse cantinho aqui é o cantinho especial, totalmente preparado, portinha para fechar, aquele ambiente que fica gostoso para você ter um pouquinho de privacidade para conversar com alguém. Ok? Aí nós temos uma outra palavra importante que trata do atendimento fraterno, e é tudo que nós falaremos aqui, todas as palavras, todos os conceitos, todos eles são importantes a meu ver. Mas uma outra palavra muito importante depois da questão da recepção é a questão do acolhimento. Eu trato já de cara que, aqui eu não prestei muita atenção, se por acaso, você não falou o nome da palestra, né? E eu também não falei. O nome, para deve estar no cartaz ali na frente, é: o atendimento fraterno está de braços abertos para você. Por que eu estou falando disso agora? Eu recordei que nós não falamos, e eu estou falando de acolhimento. E o que vem na mente de vocês, na imagem de vocês mental, quando fala de acolhimento? Quando eu quero acolher o meu filho que está chorando, agora não chora mais porque agora ele é um homem de 18 anos, mentira, homens também choram. Mas quando ele era pequenininho, eu queria acolher o meu filho, o que eu fazia? Abria os olhos, envolvia e abraçava. O acolhimento do atendimento fraterno é este
este abraço, esta oferta de um braço da casa, no papel daquele que é o trabalhador, que está ofertando aquele tempo, aquela dedicação a vocês, que está envolvendo vocês com muito carinho. Todas essas características pretendo falar daqui a pouco, mas basicamente o atendimento fraterno é um acolhimento, venha até aqui que eu estou pronto para te ouvir, venha até nós que eu estou pronto para te falar alguma coisa que é importante, eu estou pronto para te orientar. E aí existem algumas outras questões ligadas a este acolhimento. Uma delas, quem é que é acolhido? Eu falei de precisar, de querer, de buscar, mas quem é que busca, que quer, que procura o atendimento? O acolhimento é da pessoa que necessita de ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda material, muitas vezes. As casas espíritas não são ricas. Ninguém mais do que vocês que estão sentados aqui, dos trabalhadores da casa, para saber que casa espírita não tem dinheiro sobrando. Nunca. O que acontece com o dinheiro das casas espíritas? Ou recebe doação, ou tem os seus associados, porque o associado faz uma contribuição para manter, por exemplo, o privilégio de votar numa diretoria, ou então é a venda de um livro, ou é a venda de um alimento que é feito para um determinado evento ou um determinado dia da semana. Todas essas atividades, elas revertem em benefícios materiais. Então, quando a gente fala que a pessoa vem buscar ajuda material, às vezes a gente pode dizer assim, nossa, eu nem sabia que a casa dava cesta básica. Eu não sei se a casa dá cesta básica, gente. Tá? Eu não estou querendo nem arranjar problema com a casa da cesta básica. Em alguns casos, com certeza, com avaliação, com análise, com diálogo, com atendimento fraterno. Então, eu não quero arranjar problema nem para esta na casa nem para outra, mas as pessoas procuram as casas espíritas por causa de necessidades materiais. Um exemplo, a pessoa está desempregada há muito tempo, todo o seu dinheiro acabou, e aí o seu filho ficou doente, e ele diz, eu não tenho de onde tirar, o SUS não entrega e eu preciso comprar. Ele chega aqui e vai dizer assim, olha, eu estou com tal situação, existe a possibilidade da casa me ajudar? Se a casa tiver condições de ajudar a casa, ajudará. E como é que você vai explicar isso para a casa, para os representantes da casa? No atendimento fraterno. Você não precisa sair contando para todo mundo que você tem problemas de ordem material. Porque muitas vezes nós não queremos nos expor desta forma. Mas a casa procurará auxiliar materialmente. Mas é o ponto mais importante? Possivelmente, até mesmo porque nós estamos falando de espiritismo, o espiritismo, o fundamento é espiritual, nós não nos preocuparemos tanto com as questões materiais, embora para nós, que sentimos frio, que sentimos dor, que sentimos fome, que precisamos nos vestir, que precisamos dormir, que precisamos nos medicar, é óbvio que é importante a questão material. Então nós vamos muitas vezes, a maioria das vezes, nos preocupar com essas questões espirituais. Eu não durmo direito, eu tenho pesadelos, eu sinto presenças, eu tenho problemas emocionais. Eu queria compreender porque eu vejo, sei lá, o quadro de Jesus e choro desesperadamente. Milhões e milhões e milhões de possibilidades, de sensações que muitas vezes são negativas ou até uma curiosidade a respeito de uma sensação boa, positiva, que a pessoa não sabe explicar, mas que espiritualmente é relevante para ela. Então ela vai vir buscar e pode ser, pelo atendimento fraterno, um auxílio, uma orientação espiritual. Também é acolhido aquele que diz assim, poxa vida, quando determinada vez eu necessitei, ou eu tive uma dúvida, ou eu encontrei no espiritismo um sustento moral da perda de um ente querido, de uma dificuldade pessoal, eu pensei, eu descobri que o espiritismo ele é uma doutrina que ajuda, que me orienta. Então eu quero conhecer mais. Como é que eu faço para conhecer mais o espiritismo? Ah, já me falaram para eu ler um livro, um romance da escritora tal, ou do escritor tal, um livro tal. Mas o que é doutrina espírita? O que é espiritismo? Poderia falar com uma pessoa da frente da entrada, mas o papel dela
dela é recepcionar e encaminhar e dizer, tome seu passe aqui, faça isso. Mas o atendente fraterno, ele tem, e eu falarei também sobre isso daqui a pouco, um pouco melhor, ele tem conhecimento. Você chega lá e diz assim, olha, eu não conheço nada de doutrina e eu gostaria de conhecer. Aqui vocês têm trabalho de macumba, por exemplo? Não, não temos trabalho de macumba, mas você sabe o que é macumba? Você não conhece a casa espírita, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe levar, te acompanhar até o atendente. Esse aqui é o fulano ou a ciclana, ele vai te explicar o que é o espiritismo, quais são os trabalhos da casa, como você pode estudar este material, que livros você pode ler, quais os dias da casa que tem atividade de estudo, quem pode te acompanhar, se você tiver dúvidas, onde fica a biblioteca, onde fica a livraria. Ou seja, ele conhece para orientar. Eu quero estudar e eu serei orientada a este respeito. Também existe a pessoa que diz assim, olha, eu preciso desabafar. Eu não aguento mais carregar este peso dentro do meu coração, da minha alma. Eu não consigo, eu não sei, eu estou a ponto de me sentir doente, eu estou a ponto de ter sei lá, como diz a minha mãe, ter um treco, né? Qual é o treco? Qualquer treco. O treco é o seguinte, alguma coisa não está bem e eu estou passando mal. Então, para não ter o treco, nós procuramos desabafar. E aonde eu desabafo na casa espírita? Quando eu preciso de assistência, quando eu preciso de orientação, quando eu preciso de um colinho, no atendimento fraterno. No atendimento fraterno, que é um espaço preparado para fazer isso por nós. E por fim, também podemos considerar que eu digo assim, olha, eu já li algumas obras espíritas, me interessou, eu li um romance, li 2 romances, li até um pedacinho lá do Evangelho que me mostraram, eu queria saber o que é Evangelho no lar, eu queria conhecer o que tem lá dentro da casa, porque sabe o que acontece? Eu vim de uma família, por exemplo, de uma religião que não aceita a doutrina achando que aqui não é o que é um trabalho de amor, que são estudos, que existe fraternidade, que tem solidariedade. Como a minha família não acredita nisso, eu quero conhecer, eu posso conhecer a casa. Sabe que nem quando você vai no seu restaurante preferido, tem uma plaquinha na cozinha dizendo assim, conheça a nossa cozinha? A gente vai lá e come todo dia, a gente não sabe o que tem atrás da porta. Então, na casa espírita, você está permitido a qualquer tempo a vir e dizer, eu quero conhecer. E o que tem atrás daquela porta? A porta será aberta para você, porque não tem absolutamente nada dentro de nenhuma casa espírita que esteja fundada, e se é espírita, necessariamente é fundada sobre os conhecimentos da doutrina de Kardec, que é o codificador, o organizador da obra espírita, dos livros que orientam a doutrina. Então não tem nada que não possa ser conhecido. Então, onde eu posso procurar uma pessoa que me diga como o trabalho da casa funciona? O que acontece nessa casa? Como é o mediúnico? Como funciona a palestra? O que é o passe? O que aconteceu lá quando eu entrei? Que fizeram alguns gestos, colocaram a mão e me falaram para pensar em Jesus? Por que apagaram a luz na entrada da prece? Quem de aqui não teve essa dúvida? Quem aqui não tem essas dúvidas? Certo? No atendimento fraterno vocês podem obter esses esclarecimentos. É só no atendimento fraterno? De jeito nenhum. Todos os trabalhadores têm esses conhecimentos, mas o atendimento é focado em dar 100% de atenção a você. O tempo é seu, o momento é seu e a necessidade é sua. Por isso que é tão especial. Tudo bem até aqui? Aí, existe sempre uma dificuldade do ser humano de compreender que nós que eu digo de uma forma geral, não podemos impor a ninguém pensar como pensamos. Não podemos obrigar a ninguém a ser como nós somos ou como acreditamos que os outros devam ser. As pessoas
se motivam através do conhecimento, se motivam através dos exemplos, se motivam através das afinidades, enfim, entre outras tantas motivações que tem para que a gente mude, para que nós nos transformemos. Então, quando a gente fala de atendimento fraterno, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, que é a comunicação. Como é que eu passo a informação? Como é que a pessoa recebe a informação? Eu, no momento, estou me comunicando. Como eu me comunico com vocês agora? Eu falo, procurando falar num tom que seja audível para todos. Meu amigo aqui na frente e o meu amigo lá atrás, porque todo mundo tem que me ouvir, senão eu não me comunico. Eu tenho que falar com um tom de voz que seja razoavelmente suave, educado, firme, que seja simpático, mas que não seja engraçado. Às vezes tem que ser engraçado e às vezes tem que ser extremamente sério. Eu tenho que falar de uma forma em que o meu corporal, o meu gesto também se comunique. Se eu olho para ele, eu aponto para ele. Se eu olho, eu digo a casa, eu movimento para casa para chamar a atenção para o que eu estou dizendo. Eu olho para vocês. Não é verdade que eu estou procurando fazer tudo isso? Tudo isso faz parte da comunicação, além do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo interessa a vocês? Eu presumo que sim. A casa convidou, vocês foram comunicados pelo cartaz de que seria a Vânia a fazer a palestra e o tema seria o atendimento fraterno. Vocês estão aqui. Então, todo o nosso contexto de ida e volta da comunicação, em tese, está acontecendo tranquilamente. Se vocês forem olhar na internet, aqui que o vídeo está ao vivo no Facebook da casa, vocês vão ver que pode ser que tenha 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, alguns momentos 10 pessoas, às vezes nenhuma pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está do lado de lá, ela talvez não esteja no momento daquela comunicação. Quer dizer que a palestra é ruim ou boa? Não, não quer dizer nada. Quer dizer que não é o momento dela e a comunicação não aconteceu. Mas que depois, quando nós compartilharmos em outro momento no meu perfil, no meu canal no YouTube, alguém interessado vai sentar e dizer: agora eu vou escutar a Vânia falar sobre atendimento fraterno. Correto? Por que eu fiz toda essa enrolação para dizer? Porque a comunicação do atendimento fraterno, ela tem que ser como uma ajuda. E esta ajuda é necessariamente a formação de uma ponte. Eu quero dar a informação e eu quero receber a informação para o atendente a conseguir tocar o espírito, a alma, o coração, a intenção, a capacidade de compreensão do atendido. A pessoa tem que querer entrar lá. Um quer estar servindo e o outro quer auxílio, quer atenção. Esta ponte será feita pela vontade de ambos e pela necessidade de ambos, um na necessidade de servir e o outro de obter o auxílio, e pelo que cada um está precisando no momento. Um quer dar, precisa ofertar e o outro precisa receber. É uma ponte. Se um dos lados não estiver funcionando, a ponte é como aquelas elevadiças em que o carro tem que parar porque ele não tem como passar, porque embaixo vai passar um navio. Não tem comunicação. Mas, Vânia, se hipoteticamente tiver um atendente fraterno que eu não tenha afinidade, o que acontece? Eu sou obrigado a conversar com ele? Não. Normalmente, eu não sei a situação aqui, porque eu procurei trazer informações que são gerais para qualquer casa e não especificamente para cá. Se aqui tiver só um atendente fraterno, ainda assim nós temos o presidente da casa, os coordenadores da estudo, não são atendentes daquela salinha, mas são pessoas também, de certa forma, habilitadas para atender. Porque sabe o que acontece, Vânia? Eu não consigo me comunicar com essa pessoa. Infelizmente, fala muito alto, eu tenho dor de ouvido, fala muito baixo, eu não escuto, fala muito rápido, ou então o sotaque me deixa nervoso, ou eu não vou com a cara dessa pessoa.
porque espírita também não vai com a cara de algumas pessoas, eu sinto comunicar. Porque somos seres humanos. Nós temos as nossas dificuldades e imperfeições e às vezes não bateu. É simples assim. Então, por isso que as casas normalmente têm mais de um atendente. A casa tem mais de um atendente? Aqui? Tem. Ó, já estão tranquilos, tem mais de um atendente fraterno na casa. Então vocês podem sim ter uma afinidade com um atendente. Agora, eu posso escolher ser atendido sempre pelo fulano ou pela ciclana? Não é conveniente. Por que não é conveniente? Para que não exista dependência afetiva. Mesmo um terapeuta, por exemplo, um psicólogo, eu não sou psicóloga, eu não quero cometer o erro de julgar ou avaliar a profissão alheia, mas mesmo um psicólogo não vai desejar, não pode, pela sua profissão, ter dependência. E quando a casa oferece a possibilidade de você conversar com 2, 3 ou 4 atendentes, você um dia chega aqui, o fulano, letra A, depois é o fulano, letra B, ou o ciclano, letra C, ou a letra D, você vai falar com quem está disponível. Se você não pode falar com um deles porque não bateu, não tem ponte, não tem comunicação, é absolutamente compreensível. Você não vai falar com um, mas você tem todos os outros para conversar. Isso é muito importante. Por quê? Porque o ser humano é carente por natureza e nós temos uma tendência a ficar dependentes de alguém. Não podemos fazer isso aqui. Tudo bem? Dá para compreender essa parte? Importante. Aí vocês dizem assim: ok, eu vou lá na salinha do atendimento fraterno, o atendimento está de braços abertos para mim e eu vou aproveitar. Eles querem me recepcionar, eles querem me acolher e eu estou precisando de recepção e acolhimento, então eu vou lá. Mas e se eu contar alguma coisa que é muito íntimo? E se eu falar, será? Eles vão botar em pauta na reunião de diretoria? Não, porque o atendimento fraterno é um espaço privilegiado, digamos assim. É um espaço em que nós temos sigilo, discrição para expor os nossos sentimentos, para expor as nossas necessidades, para nos abrirmos um pouco. Por que tem discrição? Porque é óbvio, brinquei com vocês agora há pouco, que o espírita também tem imperfeições. Mas certamente nem a pessoa espírita com alguma limitação ou dificuldade nesta área, ou nem a casa, vai permitir que alguém que tenha, por exemplo, uma dificuldade com a maledicência, venha para o atendimento fraterno. É óbvio que não. Todo espírita faz reforma íntima. Todo espírita, pelo menos em tese, estuda a doutrina. Todo espírita, isso eu presumo também, tem valores morais. Quando ele assume o compromisso do atendimento fraterno, ele assume com a casa, com a doutrina espírita, com os seus valores morais e com o próprio Cristo, a quem ele representa, e disse: vinde a mim vocês que estão cansados, fatigados, porque eu vos aliviarei. Então ninguém pode entrar naquela sala para expor posteriormente a sua problemática. É um espaço completamente iluminado no sentido de proteção espiritual e de capricho das pessoas que servem para que aquilo continue naquela porta adentro. Tudo bem? E também é óbvio que quando nós vamos ao atendimento fraterno, nós vamos para falar. E aí nós vamos só desabafar? Para que serve o atendente? Eu já falei logo de começo e falarei em outros momentos que nós precisamos ter conhecimento para receber alguém na casa. Então, é óbvio que se precisamos ter conhecimento, não é só para ouvir, não é só para construir a ponte, é também para saber o momento de falar e o que falar e sobre o que falar. E o que se fala lá dentro?
qualquer que seja a problemática, qualquer que seja o assunto, nós teremos orientação doutrinária. O que significa dizer, por exemplo, nessa semana fez um ano que a minha tia faleceu. Eu até estava com a minha mãe sobre isso esses dias, porque minha mãe sempre fica muito chateada quando ela pensa nisso. Alguém faleceu, alguém desencarnou, que é o termo que nós espíritas utilizamos. Alguém morreu, mas a espírita fala desencarnou porque carne, espírito foi, viver sua vida, carne decompõe, vai lá e vai voltar para a natureza. Então, desencarnou, saiu da carne. Alguém que desencarnou, o que acontece? Será que a pessoa está bem? Será que ela está se sentindo melhor? Ela já acordou? Será que ela vai dormir? Eu ouvi alguém dizer que vai dormir até o julgamento final. O que vai acontecer lá? Orientação. O que acontece com a desencarnação? A pessoa desencarna. Normalmente a pessoa nem vai sentir nada espiritualmente falando, a depender de como ela era do seu apego. Mas quando a gente ora, a gente ajuda a pessoa a ir embora. Quando a gente chora demais aqui, acontece assim. Quando a gente consegue emitir amor, acontece daquele outro jeito. Ou seja, a partir do conhecimento doutrinário e da necessidade específica de quem está falando, você vai orientar. Orientar como? Na base do Evangelho de Jesus e na base do conhecimento da doutrina espírita, que explica todas essas faces e muitas outras. Então, também é um momento de privilégio nosso poder usufruir do conhecimento de até mesmo uma aula particular. Mas não se anime. Não é uma aula particular de 1h30. Atendimento fraterno tem que ser uma coisa que vai atingir o período da comunicação, 10 minutos, 15 minutos, a depender da necessidade, porque quem não conseguiu compreender nada ou compreendeu muito pouco nesse período, naquele momento não vai compreender se passar. Não é a insistência, a pressão ou a repetição que vai fazer ela aprender, não naquela vez. Então, muitas vezes ela poderá voltar para compreender um pouco mais. Então, esses 15 minutos, nossa, mas é tão pouco, né? 15 minutos? Gente, é uma eternidade dentro daquela sala, porque são assuntos de muita importância para a encarnação inteira que a gente expõe naquele ambiente. Por isso que o tempo é absolutamente adequado. Claro que cada atendente vai perceber de caso a caso. E quais são os benefícios? Vânia, eu estou fazendo muito assim porque o ventilador você está botando o cabelo toda hora no meu olho, tá? Então eu fico puxando para poder enxergar vocês. O que são os benefícios? Eu já falei alguns, mas especificamente, diga alguns benefícios, Vânia, sobre o atendimento. Eu trouxe 4 palavrinhas para vocês. Um deles, consolo. Como consolo? Se eu tive uma perda, se eu tive um conflito íntimo, um conflito familiar, não pode deixar, não está me atrapalhando, tá? Eu só estou explicando, estou com a mão assim o tempo todo. Além de eu ser italiana, né, gente? Vocês já viram, existe uma frase que se diz, amarre a mão de um italiano e ele não fala. É mais ou menos o meu caso. Então, não é, mãe? Né? Minha mãe também é assim, tá? Eu já estou dedurando. Então, existe o consolo para a perda afetiva, pela morte ou até mesmo um rompimento afetivo dentro das nossas relações. Existe o consolo do conflito. Eu estou aqui num problema emocional, num problema, sei lá, um problema muito comum hoje em dia, das questões da juventude, muito com as questões sexuais. Será que eu tendo para aquele lado ou para o outro lado e eu não sei como eu vou falar para minha família, porque se acontecer isso vai ter a reação em casa? Conflitos, doenças, como eu vou dizer, como eu vou enfrentar essa doença que eu acabei de descobrir. Então, consolar é um dos benefícios do atendimento fraterno. Todo mundo sai consolado? Todo mundo quer aceitar que aquelas palavras, aquelas orientações possam ser utilizadas, pensadas, recepcionadas. Se eu disser, isso é bobagem, é óbvio que eu não saio consolado, mas a intenção é consolar. Também orientar. Orientar como? Qual é a causa da nossa aflição?
capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que embasa muito do que estou falando aqui hoje também, vai falar sobre as causas das aflições no passado, em outras vidas, e no presente destas vidas. Nem todo problema nosso tem a ver com o passado. Se eu faço, por exemplo, um exagero de descuido da minha saúde, tiver alguma coisa equivalente ao meu descuido, é óbvio que eu tenho um problema porque eu agi mal nesta vida, não tem nada a ver com a outra vida. Agora, se eu tenho um problema de cirrose e nunca bebi, e eu tenho problema de pulmão e nunca fumei, obviamente que não foi nessa vida que eu fiz, ou pelo menos não foi com estas características que me causaram aquele problema. Então, qual é a motivação da vida para eu vivenciar tal experiência? O que pode ter acontecido? Será que dá para saber? Não dá para saber? Então, existem as orientações. Ok, já tenho mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Como é que eu resolvo? Sim, nós podemos, através da doutrina, orientar quais são as possibilidades. O atendente não pode dizer e nem vai dizer a vocês, faça isso. Não pode, não fará. Porque a nossa vida é nossa vida. A consequência das nossas decisões e escolhas é nossa. Então ele não vai falar. Mas ele pode dizer o seguinte, se você fizer assim, quais são as consequências que você acha que vai acontecer? Ah, vai acontecer tal coisa. E se você fizer dessa forma, vai acontecer tal coisa. O que é que você acha que é melhor? Pense, o que é melhor para você? Quais são os benefícios que isso vai te causar? Qual é o benefício no meio à sua volta? Enfim, pela doutrina você consegue ajudar a orientar alguém a sair às vezes de um problema que pode ser até complexo. E é óbvio que tem o amparo e o sustento espiritual. Por quê? Porque o atendente fraterno oferece o que tem de melhor do lado de cada vida, mas naquela salinha tem mais gente. Aqueles que nós não vemos, que são o nosso mentor, o mentor da casa, o mentor do próprio atendente, os trabalhadores interessados, que as pessoas que estão lá sintam mais coragem, mais força, solucionam o problema. Ou seja, o atendimento fraterno pode ser considerado, do nosso olhar, aquela questão do sigilo, da discrição, sim, mas do lado espiritual, o sigilo e a discrição não se trata das duas pessoas, mas de um grupo de seres que são bem intencionados, que vêm para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos ajudar, para que a gente saia mais fortalecido. Então existe amparo. E muito normalmente não tem dificuldade nenhuma pensar e acreditar nisso. Nós vamos acompanhados para casa, para que na nossa noite do sono físico, desdobramento espiritual, a gente dá uma saidinha deste corpo aqui, ligado, porque se não tivesse ligado teríamos morrido, certo? Desencarnado. E aí a gente sai conectado ao corpo que dorme e conversa com os nossos orientadores para nos ajudar. Então, este tratamento que começa na forma de uma conversa, que às vezes a gente nem dá tanto valor, ele permanece com os tratamentos da casa, com os tratamentos em casa e com as orientações, com os estudos. É um conjunto de fortalecimento que a gente recebe e que soma com este trabalho, tá bem? O voluntário ao atendimento fraterno, ele tem que ser treinado. Existem cursos de atendimento fraterno, casas fazem cursos de atendimento. Às vezes a pessoa já tem muita experiência estudando, fazendo os cursos da casa, então a casa entende que ela está apta, preparada a fazer o atendimento. Mas curso nunca é demais para nada, gente, nem para passe, nem para atendimento fraterno, nem para orientador de curso, de estudos, até mesmo para palestrante tem curso de oratória. Você fez, Vânia? Fiz, faz tempo, mas fiz. Mas a gente vai aprendendo como? Continuando a estudar, continuando a se dedicar. E aí, quando nós vamos para o atendimento, fazer um trabalho do voluntário de atendimento, a gente tem que saber que é uma responsabilidade gigantesca pegar a vida na nossa mão, a vida de alguém que às vezes a gente nunca viu
e falar para ela o que é doutrina espírita, como, por que está acontecendo determinada coisa, como poderia orientar a sua vida daqui para frente, ou modificar a sua vida daqui para frente. Então é uma grande responsabilidade. Então a pessoa do atendimento fraterno, ela é preparada para isso. E veja a importância desse preparo. Tem alguém aqui que é a primeira vez na casa? Tem uma mãozinha lá. Você já é espírita ou não? Eu frequentava em outro centro. Tá, obrigada por responder aqui. Às vezes eu pego assim desprevenido. Então tem uma mãozinha nova aqui. Ele veio, mas ele não conhece a casa, ele conheceu hoje. Às vezes ele poderia não conhecer nada de espiritismo, ele nunca entrou numa casa, ele nunca pegou um livro espírita, ele não sabe o que é. E às vezes ele, que eu digo não ele especificamente, mas ele, esta pessoa hipotética, é uma pessoa que veio em desequilíbrio, ele veio aqui por puro desespero. Porque ele está precisando muito de ajuda. E ele não sabe a quem se socorrer. Vou contar um segredo para vocês. Uma vez há muitos anos, quando eu trabalhava lá no Paraná, onde eu sou de Curitiba, eu fiz um trabalho temporário para Nestlé e eu tive que viajar para uma cidade. Num desses dias que eu viajei para o interior do Paraná, eu estava muito mal. Quem me dera ter encontrado um centro espírita para atendimento fraterno naquele dia. Eu já era espírita, mas não tinha no local que eu me encontrei. Eu andando pela rua, encontrei uma igreja evangélica aberta e vi uma pessoa mexendo lá no fundo. A igreja era grande e eu sentei no último banco que a porta era atrás da saída. Então eu sentei encostada na porta no último banco e chorei. Nossa, como eu chorei naquele dia. Estava muito mal. E aí veio o pastor. Depois que eu descobri que era o pastor, ele veio, sentou do meu lado, em silêncio. E não falou nada. De repente ele me olhou e perguntou: você quer conversar? Ele fez atendimento fraterno comigo. E eu saí de lá dentro. Isso acontece aqui na Casa Espírita com o atendimento fraterno. Eu não estou contando um atendimento fraterno para vocês de uma casa espírita. Estou contando para vocês um atendimento fraterno que aconteceu com um pastor que eu não me lembro do rosto, eu não sei o nome, eu só sei que aconteceu em Maringá. Mas aquele homem, naquele dia, segurou as minhas pontas. Percebem? Por que o pastor tinha que estar preparado para fazer aquilo? Por que o atendimento fraterno tem que ter um voluntário preparado? Porque naquela época não se falava tanto como se fala hoje de depressão, síndrome de pânico, ansiedade e suicídio. Eu nunca pensei, nem naquele dia e nem em outros, em me suicidar. Mas se fosse hoje, você coloca uma pessoa despreparada naquela sala? Ninguém coloca uma pessoa despreparada. Vânia, você quer ser atendente fraterno? Se eu não estou preparada, eu tenho obrigação moral comigo, com Deus, com Jesus, com a casa, com o Espiritismo e com o meu próximo dizer não, eu não tenho condições de ser atendente. Então quando aquela pessoa abre a porta para você, tenha certeza de que ela está pronta para atendê-lo no seu desequilíbrio, na sua doença moral, na sua falta de colo e carinho da porta para fora. E é claro, ele não é psiquiatra, ele não é psicólogo, muito provavelmente até possa ser, mas não é, e ele não vai fazer terapia com você aqui. E ele não vai te dar remédio, mas ele pode dizer que você precisa procurar um médico. Porque é sério, é muito sério. E outra coisa muito importante é que nós pensamos, espiritismo tem espírito que se comunica, mediunidade. Vamos fazer um trabalho mediúnico naquela salinha? Não é comunicação mediúnica. Posso falar com o meu mentor? Não. Posso receber uma mensagem do meu ente querido? Não. Não é lá o local, não é lá a hora, não é lá o momento. Não é atendimento mediúnico. Por que não? Porque lá nós estamos falando de doutrina espírita para uma pessoa que precisa de orientação, carinho e atenção.
Nós estamos falando, você não está sozinho, você não está desamparado, as suas dificuldades estão sendo sustentadas por Deus nesse momento, através de Jesus que prometeu que aliviaria os nossos sofrimentos. Você está sendo fortalecido através do conhecimento, da orientação. Eu vou te dar um abraço espiritual, entregando o meu melhor para que você saia daqui melhor. Mas não é mediunidade, não deve ser mediunidade. Então, se tiver um atendente que é médium, não pense que você vai ter um atendimento privilegiado de um espírito aqui dentro através daquele médium, porque ele não está lá para fazer isso. O que acontece é que aquele atendimento privilegia tudo o que eu falei agora, que é te dar o sustento necessário para sair da casa melhor. E, é claro, eu falei agora há pouco duas coisas. Eu falei agora que não é atendimento mediúnico e falei que, para quem prestou atenção, pensou talvez, nossa, mas eu acho que a Vânia está se contradizendo. Falei que a salinha fica cheia de espíritos, não falei? O que significa isso, Vânia? Você não está se contradizendo? Não. Porque mediúnico é aquela ostensiva manifestação de um espírito através do médium. Se o atendente é médium e o espírito falar através dele, é comunicação mediúnica. Mas se aquela salinha estiver com todos aqueles espíritos que eu mencionei, o meu mentor, o seu mentor, os mentores da casa, os que estão preocupados conosco, os que querem nos ajudar, e aí o atendente é orientado do lado espiritual, puxa, perceba muito que essa pessoa está fazendo assim demais. Observe as mãos dela. Aí ele intuitivamente percebe a mensagem, mas não é a comunicação. Olha para as mãos e pensa, essa pessoa está sofrendo de ansiedade. Hipoteticamente, óbvio. Percebe? Então existe inspiração. Só para o atendente? Claro que não. A pessoa que está pedindo socorro precisa e recebe também inspiração para que ela conte a coisa que importa para ser orientada, para que ela pergunte aquilo que ela necessita de saber de verdade, para que ela receba uma informação de, por exemplo, um tratamento de saúde, ou um tratamento espiritual, ou uma orientação de curso, ou até mesmo, se ela veio buscar e ela não sabe como dizer isso, o atendente falando assim, puxa, inclusive você falou isso, eu passei na frente, até tem uma placa de emprego lá, eu me lembro bem, porque esse lugar que você está falando tinha uma placa de emprego do lado, e a pessoa está procurando emprego, percebe? Então existe uma inspiração, uma proteção espiritual para esse atendimento e não é mediúnico. Isso é muito importante. Eu também trouxe 3 outras palavrinhas que são indispensáveis para o tratamento através do atendimento fraterno. Conhecimento da doutrina, que eu já expliquei para vocês que é indispensável. A pessoa não pode falar de espiritismo se ela não conhece espiritismo. Ela não vai falar o que está dizendo no Evangelho se ela não estudou o Evangelho. Ela não vai conseguir explicar uma questão que está numa obra espírita ou numa obra subsidiária espírita se ela não tiver estudado. Amor, eu não falei, mas vocês com toda certeza já perceberam que não dá para fazer esse tipo de trabalho se eu não amo o meu próximo. Se eu não tenho sentimento de fraternidade e de solidariedade pelo meu próximo, se eu não quero ajudar. A fraternidade, o amor aplicado nesse ato de solidariedade e fraternidade de auxílio, ele é indispensável. Então, a pessoa que muitas vezes é um espírita bem intencionado, tem conhecimento, mas ele ainda não aprendeu a sair de si mesmo, porque é a sua dificuldade, é a sua luta, ele não vai conseguir fazer. Então precisa de amor. Amor é melar, é ficar de beijinho e abraço. Eu chego aqui, eu abraço vocês, eu cumprimento, é a minha forma de ser. Eu posso ficar fazendo isso na sala de atendimento fraterno? Eu posso cumprimentar na entrada e cumprimentar na saída, mas eu não posso fazer isso durante o atendimento, porque não pode misturar as coisas, porque é um atendimento que tem que manter uma proximidade com a distância natural entre duas pessoas que estão conversando. E, é claro, boa moral. Meu Deus, como falta moral nesse país e neste mundo. Falta em mim, em vocês?
Eu não sei, nós estamos lutando para adquirir moral para que a gente tenha o quê? Os valores necessários para poder ajudar. Até porque, se eu não tenho boa moral, como eu vou entrar naquela sala para dizer como é que você tem que fazer? Não dizer o quê, mas orientar dentro da doutrina o que é possível ser feito. Eu saio da casa e sou encontrada fazendo alguma coisa errada, vocês vão achar que eu tenho moral para falar? Ou o atendente tem moral para falar? Não. Então precisa ter valores morais. E tem uma outra coisa, né? O popular diz, diz-me quem és e eu te direi com quem andas. E nós complementamos dizendo, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Ou o inverso, não importa a ordem dessas frases. A questão é, se eu ando com alguém, eu tenho afinidade, então é fácil dizer quem sou. É fácil dizer com quem eu ando quando se analisa quem eu sou. Então é importante dizer isso aqui também a respeito do atendimento fraterno. Claro, existe atendimento fraterno sem prece? A gente não precisa rezar muito. Não. Mas o atendente se prepara orando com toda certeza. Por quê? Porque quando nós oramos, nós abrimos um canal maior de sintonia com a espiritualidade amiga que vai ajudar naquele momento. Então, às vezes a porta abriu, ele já fez a prece, ele atendeu e tem outra pessoa esperando. Às vezes ele pede 1 minuto, encosta a porta e ele pensa, agradeço. Estou dando uma sugestão, uma possibilidade. Agradeço pelo atendimento que terminou, por todo o auxílio recebido. E agora eu peço a Deus que me fortaleça, me ampare e me inspire para atender essa próxima pessoa. E o que deve acontecer do lado de cá quando a pessoa está esperando? Às vezes a gente esquece que está pedindo auxílio a quem? Ao atendente? Veja que eu não falei nome de ninguém, eu não perguntei o nome de um atendente. Por quê? Porque ele é o atendente que fala em nome de Deus, de Jesus, da doutrina espírita e da casa, certo? Pode ser a Vânia, pode ser a Maria, pode ser o João, pode ser o José, pode ser quem for, é o atendente naquele momento. E a gente está esperando uma pessoa que a gente não conhece, mas a gente esquece que por detrás dessa pessoa, junto com essa pessoa, existe Deus. Então, a posição certa que eu vou falar no atendimento é a gente também fazer prece e abrir o nosso canal de sintonia com a espiritualidade para ser auxiliado o melhor possível, porque é o que Deus deseja de nós. Então, o atendimento fraterno, ele é um atendimento neutro, sim. Nós não devemos levar para casa o problema do assistido, do atendido. Ele tem que ser neutro, mas ele é dinâmico. Dinâmico por quê? Porque é uma posição da ponte que vai e vem da comunicação, do auxílio, da necessidade, do que eu posso doar, do que a pessoa necessita, do que é o momento de ser dito, do que vai ser dito mais tarde, do que depois essa pessoa vai precisar, é um tratamento, é um nome na caixinha de vibrações, é mais um passe, é um livro que ela precisa receber. Então é neutro, até porque, como eu já antecipei, o atendimento fraterno não pode ter personalismo, não pode ser o privilégio de uma pessoa só, não pode ser assim, olha, eu gostei muito, estou me sentindo muito melhor nesse atendimento agora, será que você se importa muito de me dar o seu celular, que se eu precisar de alguma coisa eu te mando um WhatsApp? Não, não, não. O atendimento fraterno não pode ter esse tipo de relação. Se você tem amizade é outra coisa. Mas em relação ao atendimento não, sabe por quê? Porque não é o papel, não tem ambiente protegido, não tem a inspiração, não pode criar uma muleta. A pessoa tem que sair daqui dizendo, caramba, eu consigo andar. Talvez eu não corra, mas eu já caminho. Por isso que não pode ser muleta, percebe? Então a gente fala de neutralidade dinâmica, porque existe um auxílio, existe esse trabalho, se vai e vem de informações, mas é neutro, porque não pode ser dependente. Porque senão, se a gente torna alguém dependente, o que acontece? É bom? Vamos supor, meu filho tem 18 anos e ano que vem ele vai pro exército, ele vai para São Paulo. Eu penso, não quero que ele vá, eu quero que ele fique aqui na minha casa, porque ele não pode ir. Imagina, lá em São Paulo, mora em Jundiaí. Eu estou criando um homem ou estou criando um cara que aos 45 anos diz, mãe, será que dá para eu ir lá?
Eu preciso o quê? Soltar para a vida. A gente faz isso com a criancinha que aprende a andar e cai no chão e levanta. E a gente tem que fazer com os filhos adultos. E a gente tem que fazer no atendimento fraterno. Permitir que a pessoa se desenvolva. Eu vou finalizando dizendo a vocês o seguinte. Que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu comecei falando que Jesus pede que os aflitos o procurem porque Ele os aliviará. E eu termino dizendo que Kardec faz essa questão: como Jesus entende a caridade, ou entendia a caridade ao seu tempo, quando Ele esteve entre nós? E a resposta dos Espíritos é benevolência. Entendia Jesus que a caridade seja benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por quê? Num atendimento fraterno, como nos outros atendimentos da casa, mas muito especialmente sobre o tema da nossa conversa, é preciso que nós ajamos com bondade para todas as pessoas que nos procurarem. É preciso que sejamos indulgentes, porque quando aquela pessoa diz: eu posso confiar e eu conto as minhas mazelas mais íntimas para ele, eu tenho que entender, eu atendente, tenho que compreender que ele é imperfeito, mas que eu tenho que ser indulgente. Da mesma forma que eu preciso de indulgência. E o que é indulgência? É a compreensão de que não tem um de nós que pode atirar a primeira pedra porque não é bom. E é a compreensão de que a pessoa erra, mas ela sofre. Que a pessoa erra porque ela ainda não conseguiu. Que a pessoa erra porque ela ainda não percebeu como ela muda. E assim por diante. E a bondade e o perdão das ofensas, de uma certa forma muito vinculada a essa questão da indulgência. A indulgência é eu não apontar o dedo, e o perdão é dizer: ok, eu não vou me sentir ofendido porque você fez isso ou falou aquilo. Então, quando a gente pensa na caridade do atendimento fraterno, a gente deve pensar em Jesus. Eu que quero ser assistido, eu que quero ser voluntário, tenho que pensar em Jesus. Eu preciso da benevolência. Eu preciso da indulgência e eu preciso do perdão. E dito isso, eu espero de todo o coração que vocês, buscando a casa, esta casa, qualquer casa espírita, qualquer casa de qualquer religião, porque eu tive o privilégio de ter o meu atendimento e faço questão de falar do que é bom, que não se limita ao espiritismo, é dizer que nós buscamos luz. Buscamos compartilhar luz e buscamos luz dentro desses momentos. E que a gente possa encontrar luz dentro das casas que nós buscamos, da religião, dos ambientes que nós vamos. Que a gente possa encontrar luz aqui. E que vocês, a qualquer momento dentro do Maria de Nazaré, possam encontrar o atendimento fraterno de braços abertos para vocês. Tá bom?